Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Alisson. E esse episódio será um episódio diferente, pois não teremos convidado para a nossa sala. Nesse episódio, vamos falar sobre o novo projeto da Fabi e um pouco sobre o Sala de Professor. Fabi, vamos começar pelo seu novo projeto. Você está de mudança? Não tem convidado, mas meio que ficou eu, né, de convidar. Você é a nossa convidada de hoje. Sim, estou de mudança. Eu estou indo fazer um mestrado na área de educação, lá em Stanford. Eu estou muito feliz e muito nervosa ao mesmo tempo, mas eu acho legal de falar que um dos incentivos, né, para eu ter aplicado para esse mestrado e feito o processo e etc., foi o sala de professor. Então, eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso aqui, que foi com tanto convidado que a gente teve, muita gente, alguns fizeram, né, alguma coisa lá nesse programa de educação lá em Stanford, não nesse programa, mas na escola de educação, né? E aí eu fui vendo que eram pessoas, vamos falar assim, como eu, que era possível, e aí foi me dando, assim, forças, vamos falar assim, para eu tentar aplicar e para ir fazer isso. Muito legal, Fabi. Então, eu hoje vou ficar aqui de entrevistador da Fabi. E já fala, né, Fabi? A gente se conhece já tem um tempo bom, né? Tivemos aí relacionamento de coordenação, de pares, de par no sala de professor, né? Fico muito feliz de ver você saindo, indo para Stanford, fazendo a área de educação. A gente fala tanto sobre isso aqui no sala de professor, né, Fabi? De como é importante o professor ter uma profissionalização, né? A gente falou sobre a carreira docente, sobre formação, profissionalização de professor, e você realmente está seguindo esse caminho, investindo na formação docente. Aí fica muito bom, porque a gente não só fala, né, faz também, né, dá exemplo, o que eu acho mais legal. E fala um pouquinho, Fabi, sobre esse processo. Às vezes pode ser o que alguém se interessa em fazer esse processo de seleção, como é que você chegou até esse processo para ser selecionado, os desafios que você enfrentou. Deixa eu só deixar claro, assim, que eu entendi o que você falou da formação de professor, mas o programa que eu vou fazer não necessariamente ele é de formação de professor, só para deixar claro. Ele é para trabalhar com educação, não necessariamente na sala de aula, sabe? Lógico, né, que eu posso trabalhar na sala de aula, continuar, mas o que eu queria mesmo era expandir, né, e além da sala de aula também, sabe? Que o programa que eu vou fazer é o LDT, que é o Learning Design Technology. Então, ele é meio que para desenvolver tecnologias educacionais, na área de educação é ótimo, né? Educacionais na área de educação. É, e é algo que eu gosto muito, né? Assim, eu tenho muita facilidade com tecnologia, minha formação é engenharia eletrônica, né, também. Então, a gente junta aí tudo. Mas agora sim, respondendo sua pergunta, é engraçado, né? Porque tem gente que acha, pergunta assim, mas é que você conseguiu isso? Eu falei, ué, eu apliquei, eu fiz o processo de aplicação, de seleção do mestrado, sabe? Foi tipo isso. Mas ele é um processo realmente, eu acho que primeiro, por ser uma mudança grande, É, né, para outro país, né, e etc. Meu marido, né, vai comigo também, tem essa parte. Ele foi um processo que eu demorei um tempo para decidir e aplicar. Então, eu tomei essa coragem, vamos falar assim, em 2020, e aí o meu combinado com o meu marido era que eu ia aplicar em 2021 para em 2022. E aí, então assim, eu tenho 2 anos, né, que a gente já está refletindo aí sobre isso. E aí eu estudei tudo que eu podia estudar dentro do site da faculdade, né, todos os pré-requisitos, né, o que que eu precisava. Então, primeiro é o TOEFL, então voltar a estudar inglês, né? Porque querendo ou não, a gente treina muitas vezes a leitura e o ouvido, né? Ver série, música, mas para escrever, né, para falar, não é sempre que a gente está treinando. Então, o TOEFL foi o primeiro. Aí tem uma nota mínima que eles aceitam, na verdade, então não é simplesmente fazer o TOEFL, né? Tem que dar uma estudada boa.
E aí, tem uma outra prova, na verdade, é bom falar sobre isso, que é o GRE, que, na verdade, eles não estão, nos últimos anos, por causa da pandemia, eles não estão pedindo mais essa prova. Então, na verdade, foi uma oportunidade boa também, que é menos um gasto também, né? Porque toda prova você tem que pagar, né? E então eu falei, nossa, agora é a hora mesmo, menos uma prova. Mas aí você tem que mandar o currículo, você tem que ter carta de recomendação, né, o Alisson? O Alisson fez para mim são 3 cartas de recomendação. Você tem que escrever textos, né? Tem o Statement of Purpose, né? Que você tem que um texto maior, você tem que falar um pouco sua trajetória, por que esse mestrado, por que agora, né? Como é que faz sentido isso na sua vida? E aí tem uns textos menores, né? Do porquê desse programa específico, o que é um tipo mestrado ideal para você. Você tem que falar, tem uma parte que eles perguntam sobre diversidade, né? O que você traz para esse mestrado diferente, né? E um menor também, se você quer bolsa, né? E por quê, né? Você tem que também falar um pouco sobre isso. Então, assim, a página, né? O processo de aplicação tem, sei lá, umas 26 páginas, porque é muita informação, né? Que eles pedem, etc e tal. Mas, então, eu fiz bem devagar, assim, salvando. É, eu participei de umas oficinas a Fundação Lehman, ela tem uma parceria, podemos falar assim, com o Stanford, né? E, aí alguns ex-alunos lá, brasileiros, eles fizeram umas oficinas para ajudar, foi tipo totalmente, gente, esqueci o nome, voluntário, isso, totalmente voluntário, eles se organizaram, e aí eu me inscrevi nas oficinas, só que eu não podia assistir, que era no horário das aulas, então assisti a gravação, aí eu entrei em contato como voluntária, e aí também para, tipo, fazer umas perguntas, então eu acho que foi muito correr atrás mesmo, né? De todas as informações possíveis, etc. Ô, Fabi, e nesse processo você já conheceu outras pessoas que estão indo nesse mesmo programa que você, que vai iniciar com você, algum brasileiro? Você já conversou ou não? Ou não conheceu ninguém que está indo? Então calma, né? Vamos fazer uma timeline aí. Que isso é o processo de aplicação, só isso tudo, né, que eu falei, é o processo de aplicação que foi em 2021, né? Tipo, na verdade, começa em setembro, que eles abrem, você pode até em janeiro, né? O processo de aplicação. Então, de meio de 2020 até meio de 2021, eu fiquei estudando, né, para fazer o TOEFL, essas coisas. Aí apliquei, aí terminei tudo, vai até janeiro, mas tipo dezembro, vocês me conhecem, no dezembro já estava tudo pronto. Aí, aí eu fico à espera, né? À espera do resultado, dor de barriga. Eu fiquei muito ansiosa, na verdade, tipo, era uma coisa que eu realmente queria. Eu estava muito ansiosa para, tipo, pro resultado. E saiu na sexta-feira de carnaval, o resultado. Ô, E Fabi, eu ia comentar isso com você, que eu lembrava que foi na sexta-feira de carnaval que eu estava viajando e você me ligou para contar. Você me contou, ligou para contar que tinha sido selecionado. Eu lembro exatamente, na sexta-feira de carnaval. Eu estava chegando em Ribeirão Preto. exatamente, quem escreveu a carta de recomendação tinha que saber na hora, né, Alisson? E, e aí, na carta de recomendação falava que eu estava sendo considerada, né, para a bolsa da parceria da Fundação Lema, porque a questão da Fundação Lema é essa, né? Se você é brasileiro e é aceito lá na escola de educação, então vou falar assim, 99% de chance, 90% de chance de você ser selecionado para ter a bolsa, né? Não vou falar 100% porque não é, eu conheço gente que não foi. Mas é quase. E aí a gente começou a se achar, né? Os brasileiros que tinham sido selecionados e tal, e aí a gente já fez assim um grupo de WhatsApp, mas no meu programa específico não tem ninguém, sou só eu. Tem tipo uns 3 ou 4 no mesmo programa e uma outra no outro programa, tipo isso, assim. Nós somos, peraí, acho que uns 5 brasileiros, ou 6, sei lá, tipo isso.
mas só eu que estou no meu programa. Mas a gente já está aí conversando, tirando dúvidas, né? Porque aí depois do aceite, aí tem essa. Depois do aceite, aliás, Alisson, nesse dia da sexta de carnaval, eu não consigo dormir, né? Assim, nervosíssima, que aí virou realidade, né? Eu fiquei com dor de barriga uma semana, meu marido fica me zoando, mas é verdade. É, e aí, mas aí começa, tipo, outra fase, né? Que aí você tem que terminar de mandar os documentos. Aliás, gente, uma coisa muito importante, que eu acho que é uma dica muito boa, que é a questão da tradução juramentada, tá? Não precisa. Eles não sabem. Tradução juramentada, tipo assim, não vale nada para eles. Então, existem outros lugares que fazem traduções mais baratas e que eles aceitam, entendeu? E juramentada é uma tradução caríssima, né? E aí fica esse. Todo mundo acha que tem que ser juramentada, mas pelo menos nos Estados Unidos não precisa. Deixa eu já dar essa dica. E, e aí tem que mandar os documentos, e aí tem que. é, Nossa, o que eu tenho que dizer depois? Calma. Aí tem que. Tem processo do visto, né? Visto de estudante. Aí tem questão de moradia, né? De você aplicar para morar lá dentro do campus, que é mais barato do que se morar fora. E entender como é que funciona a bolsa também, né? Como é que funciona o pagamento e então assim, a gente fica muito ansioso, né, de querer saber como é que são as coisas, de fazer tudo, fazer rápido. Mas eu achei legal assim que eles fazem várias sessões informativas, sabe? Assim, para quem foi aceito, para tirar todas as dúvidas. Então, eu tentei, que eu não conseguia assistir ao vivo, né, por causa do horário de aula também, né? Aí eu vi a gravação, e aí também eles fazem sessões, porque eu vou responder a sua pergunta ainda, tá, Alisson? Eu não tô viajando tanto, não. Eles fazem sessões também com quem entrou no seu programa, né? Então eu falei que não tinha brasileiros, mas eu já conheci meus futuros coleguinhas, entendeu? E aí, alguns pelo Zoom, a gente fez uns encontros. E a gente tem meio que um grupo de WhatsApp também, sabe? Então, tem, tipo, gente da Mongólia, tem do Canadá, dos Estados Unidos, de Hong Kong, tem um cara do Sudão, tem um da Índia. Então, o que eu acho mais legal é isso, assim, sabe? Que é essa diversidade de pessoas, de lugares diferentes e essa troca que já está sendo construída, sabe? Eu acho que isso é o mais legal. Isso deve ser ótimo, né, Fabi? Deve ser não, certamente é ótimo esse convívio, conhecer pessoas diferentes, ver como está trabalhada a educação ao redor do mundo, né? Já que estarão num mestrado de educação. Muito, muito legal. Sala de professor, quem sabe, tem oportunidade de fazer seu mestrado, né, Fabi? Fabi, você já lá, não te perguntei, você vai quando? Importante, né? É, eu vou dia. Eu vou dia 1º de setembro. Dia Daqui. 1º de setembro. E vai ficar quanto tempo? Tem um mínimo e um máximo ou não? Então, o mestrado é um ano. As aulas, efetivamente, começam no final de setembro. Eu já vou antes para me ajeitar. Tem um curso lá também que eles oferecem para quem está entrando, que pode fazer também no meio de setembro. Aí eu me inscrevi, que é já conversando, conhecendo mais gente, né? Já vai acostumando com o inglês também. Mas o mestrado é um ano. E aí depois eu brinco assim que eu estou aberta a possibilidades. Tipo assim, eu não sei o que vai acontecer depois, entendeu? De verdade, é uma interrogação. E isso me deixa, tipo, feliz, na verdade, sabe? De estar aberta a possibilidades, assim, sabe? Eu geralmente sou uma pessoa tão certinha, né, Alisson, com as coisas, já programa tudo, assim, então eu acho que vai ser uma nova etapa, assim, né? De ver o que vai aparecer e na hora, vamos falar assim, né? Tem as possibilidades, né? Pelo o visto de estudante, ele te dá uma possibilidade de vamos falar assim, uma extensão do visto, né? Se você, para você aplicar o que você estudou, entendeu?
Tipo assim, você consegue ficar mais tempo se você for trabalhar aplicando o que você estudou, alguma coisa do tipo. Ou para fazer, tipo, eles falam, no meu visto específico é Academic Training. No outro visto é o OPT, que é o tipo Practice Training, na verdade. É Optional Practice Training. Só explicando, é porque tem 2 vistos que você pode estudar, o F e o J. Geralmente o povo pega o F. Só que eu acabei pegando o J porque eu tô indo com meu marido. Então, para ele é melhor, tipo assim, ele tem mais possibilidades com o J. Se ele quiser estudar, ele pode, por exemplo, fazer um curso de inverno, de verão. No F, o spouse, né, o marido, a esposa, não pode fazer nada, entendeu? E aí, assim, ele tem a empresa dele aqui online, e aí para ele trabalhar lá com a empresa dele, continuar, ele precisava do Jota também, sabe? Foi uma coisa que a gente perguntou nessas sessões informativas, etc. Então tem essa diferença, assim. Dizem que é mais difícil tirar o Jota, mas realmente, assim, na entrevista do visto, a mulher me perguntou um tanto de coisa, mas deu certo. Legal, Fabinho. Projetos, você já sabe o que você vai pesquisar na área, no seu mestrado, qual vai ser o caminho que você vai seguir? E eu fico, antes de você responder, Fabinho, eu estava aqui pensando, né? Você fazendo aí o seu timeline, né? Sua linha do tempo, você planejou desde 2020, né? O que demonstra bem a sua característica, né? Tudo certinho, vem todo. Aí você termina falando que depois de um ano você está aberto a possibilidades. Ou seja, depois eu vejo o que eu faço, né? Isso é uma coisa que eu acho que nesses anos que eu te conheço, acho que eu nunca ouvi você falar assim, depois eu vejo o que eu faço. Ô, Mas Alisson, voltando à pergunta, você já sabe o que você vai pesquisar? não, mas espera aí, um parênteses antes, depois você me pergunta aí de novo. Isso é engraçado que você falou, que eu parei para pensar, na verdade, quando eu acho que é um momento de muita reflexão quando você vai fazendo essa aplicação, sabe? Principalmente por causa desse texto maior que eu falei, o Statement of Purpose, que você tem que escrever, porque você tem que meio que recapitular a sua história, meio que falar, né, do porquê esse mestrado, porque agora faz sentido na sua vida, então você meio que recapitula, assim, sua trajetória e tal, e fala um pouco, né, do porquê que isso encaixa na sua vida, né? E aí, então, acho que é um momento de muita reflexão, assim, esse processo de aplicação, sabe? E aí eu percebi, na verdade, que apesar de ter essa característica, né, de organização, né, de definir as coisas, eu parei para pensar que essa é a primeira coisa, na verdade, que eu defini efetivamente. Tipo assim, eu escolhi profissionalmente mesmo, tipo assim, eu quero fazer isso, eu vou aplicar para esse mestrado. Parece meio doido que eu tô falando, né? Porque eu já fiz outro mestrado, eu trabalho, mas quando. Vou contar um pouquinho, né, do meu statement of purpose. Tipo assim, como é que eu fui parar na sala de aula, na verdade, né? Como é que foi minha história? Se eu pegar lá no início, assim, quando eu estava no meio da minha faculdade, né, eu fiz engenharia, uma professora me convidou para fazer iniciação científica. E na mesma semana, um professor me convidou para fazer estágio na empresa dele. E aí eu tive que decidir na hora, eu não podia fazer os dois. E aí, olha só, como a professora me chamou primeiro e eu já tinha aceitado, eu falei, vou fazer a iniciação então. Se eu tivesse escolhido o estágio, minha vida teria tomado outro rumo, entendeu? Porque a iniciação me levou, tipo assim, eu emendei um projeto atrás do outro e eu emendei o mestrado, porque foi com a mesma professora, eu gostava de pesquisar aquilo, a área. E eu terminei o mestrado, a secretária do mestrado me indicou, na época, o coordenador da faculdade que eu, tipo, leciono. Então, foi, tipo, meio que indicou, ela terminou o mestrado, tipo, então vem cá dar aula, tipo, a gente tá precisando de alguém da sua área. Eu falei, vou, tipo, se tava terminando o mestrado, precisava de um emprego, fui, entendeu? Não foi nada parar pensado, entendeu? Quero dar aula, meu sonho é ser professora. Nunca foi, na verdade. E só que eu adorei, tipo assim, eu me apaixonei pela educação, pela sala de aula, então é a primeira vez que eu bato martelo, entendeu? Realmente, de alguma coisa profissionalmente, olha, é isso que eu quero, tomei essa decisão, entendeu? Pensada, refletida. Então é interessante isso, né? Que apesar dessa minha personalidade, né, de organização,
foi meio que um fluxo, né, das coisas. Eu fui indo, né? Obviamente, eu não estou falando que foi sorte, né? Porque as indicações acontecem por um motivo, obviamente. Mas foi isso, sabe? Foi aparecendo, eu fui indo, entendeu? Isso acontece muito, né, Fabi? Isso acontece, você vai indicando, você vai fazendo. Acho que se a gente pegar aí histórias das pessoas, muitas histórias são contadas dessa forma, igual você pôs a sua, né? E eu fui para a sala de aula porque eu também estava no mestrado e um amigo meu falou assim, tá precisando de um professor em tal lugar, você interessa? Eu falei assim, vou. E assim foi, eu não tinha... Acho engraçado que esses dias eu estava dando uma aula e aí um aluno me perguntou, né? Um aluno me perguntou na sala de aula assim, professor, você quando estava tendo aula de grafos, você planejava ser um professor de grafos? Eu falei, nunca na minha vida. Quando eu estava tendo aula de grafos, tinha uma coisa que eu não pensava era em ser professor na minha vida. E aí ele falou assim, mas por que você veio parar aqui? Eu falei, pois é, algumas coisas vão caminhando, né? Não que são por acaso, igual você falou, né? Não por Sorte. falta de mérito, por sorte, isso. Essa é a palavra que eu estava procurando. Não por sorte, e as coisas foram encaixando, né? E isso que você falou do aluno perguntar, né? Se você se via dando aula, né? Quando você era aluno. É engraçado isso, porque aí, depois que eu virei professora, que minha mãe, tipo assim, veio lembrar, sei lá, que eu gostava de brincar de escolinha, tipo assim, eu dava aula para as minhas bonecas, mas, tipo assim, eu nem lembrava disso, sabe? Na faculdade, eu ensinava meus colegas, isso eu lembro, tipo assim, eu dei aula particular também quando eu entrei na faculdade, mas eu gostava de ajudar meus colegas na faculdade no quadro, sabe? Eu adorava escrever no quadro e tal. Mas, assim, nunca foi um desejo consciente, né? Vamos falar assim. Legal. E acho que, não sei se eu te fiz a pergunta, você no mestrado, você vai pesquisar em quê, afinal de contas? Fez, eu falei pra você fazer depois. Agora, de novo, né? Então, eu quero. Adivinha o que, Alisson, que eu quero? Learning Communities. Imaginei que fosse, Fabi, eu imaginei que fosse a Learning Communities. A gente falou tanto disso aqui, correu tanto atrás disso, né? É um tema que realmente me pegou muito, assim, né? Que eu gostei muito de saber, né? Quando eu. Naquele curso da Finlândia, né? Foi um tema que eu gostei muito de pesquisar na época, de ler sobre. É uma coisa que eu acho que a gente faz, querendo ou não, aqui no podcast um pouco, né? É, e aí foi até engraçado, assim, essa pergunta, porque uma, tem a diretora do programa, né, que eu vou fazer o mestrado, ela já entrou em contato com a gente já conversou com ela, sabe? Ela quis conversar com todos os alunos, marcar uma hora e tal para conversar, para saber um pouco, né, expectativas, o que está pensando em fazer, matérias até. E aí ela fez um Google Docs, assim, uma apresentação para todo mundo escrever um pouquinho, sabe? Tipo assim, meio que da onde você está vindo. Aí é até engraçado, assim, fisicamente e espiritualmente. Tipo assim, de onde você vem. Quais perguntas você quer responder no mestrado. E aí o que te faz sorrir. Achei legal, assim, foram as perguntas que ela pediu pra gente responder, assim, pra gente se conhecendo, sabe? E aí as perguntas que você quer responder no mestrado, né? As minhas são exatamente essas, assim, voltadas para as learning communities, né? Como que a gente meio que pode construir, assim, sabe, uma learning community saudável para os professores, porque eu acho que você fica na obrigação de participar, não é saudável, né? E como que a gente pode ah, introduzir mais isso, sabe? Acho que nas nossas vidas. Então, eu quero focar nisso. Não sei, é muito baseado no design thinking, né? O processo lá do mestrado. Então, para quem não conhece, a gente não pensa na solução, né? A solução é a última coisa, a gente pensa só no problema primeiro. E isso é muito difícil, porque eu já estava lá, tipo assim, nossa, eu quero fazer isso e tal. E é engraçado que eu dou uma aula. Eu lecionava uma disciplina que tinha esse processo também no design thinking, e eu falava com meus alunos o tempo inteiro, né? Não pense na solução, não pense na solução. E aí, na minha hora, né, eu tô lá, quero fazer isso, a solução, né? Mas não, então eu tô me forçando a não pensar em soluções, pensar só no problema ainda, né? Nessa primeira etapa.
Mas é nesse caminho aí que eu quero seguir. Vamos ver, né? Se vai mudar, se não vai, mas... E ela até já me passou uns livros para eu ler, na verdade, com essa temática, sabe? Quando eu falei com ela. Mas com outro nome, quer ver? Eu vou te falar, Alisson, 2 segundos. Eu sei que tá gravando, mas... Communities of Practice, né? Com um pouquinho de outro nome, né? Não... Então, só traduzindo, gente. Não é tipo comunidade de aprendizagem, mas seria uma comunidade de prática, né? Seria os livros, né, que ela me passou de referência para eu dar uma lida, seria com esse nome. Muito bom, Fabi. A gente pensando aqui, né? A gente já contou essa história aqui. O Sala de Professor começou com nós dois tentando criar uma learning community. Só teve um convidado, né? Um participante que foi a Simone, né? Isso já se passaram 2 anos e 4, 5 meses, 2 anos e 3 meses, né? Começamos em No abril início de de 2020. 2020. Não, o Então, podcast foi em abril de 2020. isso, A gente tentou formar antes da pandemia, né? Tipo, início de antes da pandemia. fevereiro, sei lá, início de março. Foi. Passaram aí 2 anos e meio quase, né? Dessa nossa tentativa do Learning Community e que virou Sala de Professor, né, Fabi? Nesses 2 anos e pouquinho, nós tivemos 67 episódios, esse é o 68. Nós tivemos 12.851 reproduções do Sala de Professor. O Instagram teve 466 publicações e no Insta tem mais de 800 seguidores. O Spotify, né? O Spotify que representa aproximadamente 42% dos nossos ouvintes, segundo os dados lá do Anchor, né? Tem as estatísticas para nós. Então, 42% dos nossos ouvintes nos escutam no Spotify. E lá nós temos quase 1.200 seguidores, 1.180, alguma coisa assim. Tá? Praticamente 1.200 seguidores. E o Sala de Professor está aqui. A Fabi vai tirar um ano. O Sala de Professor vai parar, Fabi? O que nós vamos fazer com o Sala de Professor? Ai, que aperto no coração. Não, mas calma. Então, vai ter uma pausa, né, Alisson? Uma pausa, é isso. A pausa com certeza, porque agora vem essa questão de mudança, né? E aí é vida de ponta cabeça, né? Entregar apartamento, o que vai fazer com os móveis e etc. Se sair do apartamento. É, e, e aí todo mundo sabe, né, gente, que a gente que faz tudo, né? Eu e o Alisson, Totalmente e independente, né, Fabi? totalmente Faz independente. gravação, faz edição, faz roteiro, produção, edição, postagem nas redes sociais, né? Tudo, literalmente. Tudo, literalmente, de ponta a ponta, é responsabilidade nossa, minha e da Fabi. Então, Então, se a gente realmente, a demorou para gente responder seu e-mail, gente, não se preocupe. Não foi só com você. não foi só com você, né? E aí, realmente, né, Fabi, a gente vai precisar dar uma pausa. Você está de mudança, né? E há muita coisa na cabeça, né, para a gente pensar e ocupar tempo. Então, a gente realmente vai dar uma pausa, mas a gente não considera que é o fim do Sala de Professor, né, Fabi? É simplesmente uma pausa. Até porque novas oportunidades, nós teremos novos episódios, nós teremos, especialmente com você, né, lá em Stanford, vai poder falar de educação melhor e mais amplamente, né? Acho que isso é um ponto muito positivo para nós do Sala de Professor, né? Não, ia ser bem legal, né? Contar um pouco das experiências, né? Também lá, das trocas, né? Seria legal fazer uns episódios lá ainda também, né? Não só quando voltar, né? Vamos falar assim. Mas a questão é essa, né? Que é tempo. Tempo é dinheiro, né, Alisson? Nesse Sim, mundo. sim. E tá difícil, né? Na verdade, ter tempo para fazer tudo, né? Ainda mais com essa mudança. Então, é uma pausa, que nem o Alisson falou, né? Não é para sempre, mas tem um porém, né, Alisson? A Diga. gente é ruim disso, né, Alisson? De pedir apoio e tal, mas Ah, sim, somos péssimos, né, Fabi? É engraçado, a gente vê tanta gente fazendo isso, né? A gente até criou, né, Fabi, o Apoia-se, mas praticamente nem divulgamos, né? A gente podia divulgar ele com... a gente fez um post no Instagram e só, mas, tipo assim, não falamos sobre em nenhum episódio, nem nada. A gente queria ver, vamos colocar e vamos ver. E aí, por quê? Porque o principal que eu acho que demanda mais tempo, né, é edição. E a gente pensou isso, se a gente conseguisse um apoio, né, para pelo menos pagar alguém para editar
e, sei lá, ajudar também com redes sociais, né, essas coisas, a gente conseguiria gravar, né, sei lá, pelo menos uma vez por mês, né? A gente Sim. poderia fazer uma pausa mais curta, então, né? É. Então, a gente fez o Apoia-se, mas a gente está aberto a todas as parcerias, né, Alisson? Se rolar também um patrocínio, a Sim, questão é essa. a gente até recebeu, né, Fabi, algumas solicitações, mas acabou não fechando nenhuma proposta, né? E realmente o que a Fabi, você coloca, está coberta de razão, né, Fabi? Eu vejo aí tantos projetos, né, que são apoiados, eu escuto outros podcasts que são todos apoiados, né? É, e aí a gente criou o Apoia-se, vamos divulgar com mais força, né, para ver se a gente consegue contratar pelo menos as edições. A edição quem faz é a Fabi, viu, pessoal? Sempre foi a Fabi que faz as edições, o tempo maior é da edição, é ela que investe todo esse tempo, né? E agora com a mudança dela, seria legal se tivesse alguém para fazer essa edição. Aí a gente poderia gravar uma vez por mês, né? Seria bom. Eu ia falar que a gente tem que ganhar dinheiro pra gente. Não, quero não. A gente só quer pagar alguém para editar. Só isso. A gente até queria, né, ganhar pelo podcast, mas a gente nem tá mirando tão alto assim, né? Olha. Não estamos não. Né? Vamos ver, vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas aí, gente, é um peso, assim, falar isso, assim, fico triste porque, que nem eu falei, o podcast que tá me levando, né, para onde eu tô indo, vamos falar assim, devo demais, assim, aos nossos entrevistados por, tipo, abrir minha cabeça, né, para vários assuntos, me fazer refletir. A gente já falou, acho que um pouco sobre isso, né, sobre essa reflexão na educação, tanto que ela é importante, né, não só na sala de aula, né, mas o professor, né, ter esse momento de reflexão, né, do que ele está fazendo, de para onde quer ir. Eu até chorei, olha. Qual é o caminho, né, da educação, qual é o papel, né, do educador. E eu acho que o podcast, a gente já falou isso, a gente é privilegiado, né, de estar sempre conversando com pessoas maravilhosas, né, então eu agradeço de coração a todos os nossos entrevistados e ouvintes também, né, que o Alisson falou os números aí, eu sei que não é algo gigante, mas é algo que qualquer pessoa que alcança eu já fico feliz. É que nem meu canal do YouTube, né? É um pouquinho, mas tá ótimo. Já tem um feedback positivo. Se uma pessoa escuta, já muda, já tô feliz. Ô, Fabi, os nossos números, assim, né? Eu tenho muito orgulho deles também, viu? Assim, a gente comparar, tem, sei lá, quem tem 1 milhão de seguidores. Não, a gente não tem 1 milhão, a gente tem 1.000 mesmo, né? Mas a gente tem Não. 12 A mil gente tem reproduções. 1.000 no Spotify, que é 40%, Alisson. Faz a É, conta aí de 100% que a gente tem mais. tem mais. É verdade. Mas são 12 mil reproduções, né? 12 mil, praticamente 13 mil, 12.800 reproduções. É muita coisa. É muita gente que ouviu a gente. E você falou dos participantes, né, dos nossos contatos. Realmente, a gente sempre agradece no final, né, e no início, né, o aceite do convite. Realmente, a gente passou por pessoas fantásticas aqui conosco, né? A gente teve muito bate-papo legal, muita coisa boa. A gente não vamos citar nome, porque foram 68 convidados, né? Não, teve 2 Não, episódios que foram a é gente. verdade. Tem esse você tem 68. Então foram 66 convidados. Então, 65, é. tá bom, 65. Esse é o terceiro episódio, tá nós dois. Ah, então tá, eu esqueci, achei que esse era o segundo. Não, teve um que a Cintia entrevistou nós dois, Ah, é verdade. Teve um nós dois sozinhos, é teve verdade. nós dois sozinhos. Isso, O são terceiro. 65 convidados. 65 convidados passaram pela nossa sala, né? E, gente, isso, de novo, né? Nós não estamos encerrando, é só uma pausa. Vai passar mais convidados Ó, por eu aqui. querendo arrumar de novo, Alisson. Na verdade, foram 65 episódios com convidados, mas seu episódio teve mais de um convidado também, né? Então, Teve também, é verdade. Teve também. Teve episódio de rodada dupla. Sem contar a assessoria de imprensa que ficava aqui na sala com a gente, né? Nas janelinhas com a gente. Então, teve muita gente que passou por aqui. Vamos falar o número não, que vai acabar dando errado os números. vai. E vai passar ainda futuramente, né? Como a Alisson falou, é uma pausa. Então, é isso. A gente espera que a pausa seja o mais breve possível. A gente não tem como falar exatamente ainda, né? O quão vai durar, como é que vai ser. A gente não sabe. Estamos abertos a oportunidades.
Então, a Fabi agora está no mundo de oportunidades, ela está aberta às possibilidades. É isso aí. E aí, É isso, Alisson, pessoal. dica? Vamos lá. Dica? Ah, dicas, deixa eu ver, hein? Nossa, como é que nós vamos dar dica agora, hein, Fabi? Dicas, siga a Fabi no mestrado. Eu brinco, né, que eu vou virar de professora blogueirinha, eu vou virar aluna blogueirinha agora. A aluna blogueirinha agora, né? Não, mas assim, as redes sociais, a gente vai continuar fazendo algumas postagens lá para manter um pouco o sala de professor, Fabi, ou não? Vamos deixar também o Insta parado um tempo. Ué, não sei, Alisson, confesso que eu não pensei nisso, não, mas acho que é legal, né, postar de vez em quando, aparecer lá, né, pelo menos nos stories, assim, Manter, se eu vou virar né? aluna blogueirinha, né, eu posso aparecer mais lá. Pode aparecer mais lá, né? É, mas, Fabi, dica, né? Vamos pensar numa dica aqui rápida, né? A gente sempre pede, depois você vai ganhando tempo para pensar na sua, que eu também vou pedir a sua dica, tá? Mas acho que a dica que fica mesmo é um momento tão difícil que nós passamos aí nesses anos, né? O tanto que é importante investir nos seus projetos, sabe? Eu acho que isso pode ser a nossa dica, pegando a Fabi como exemplo, né? Que ela traçou um projeto aí no meio da pandemia, num momento caótico, né? Todo mundo cheio de problemas, perdendo parentes, familiares. A Fabi traçou um projeto, traçou uma meta, um projeto de vida. A gente falou isso no ensino médio na semana passada. Né? Ela traçou o projeto de vida dela, correu atrás e vai concretizar esse projeto traçado por ela com tanto carinho nesse ano seguinte. Então, a dica é essa: faça o seu projeto, faça aquilo que você gosta, invista na sua carreira e na sua vida. O que você faz com gosto, você faz bem feito. Essa é a minha dica, Fabi, agora é com você. Ah, eu ia falar isso, mentira. Não, mas eu ia nessa linha aí, sabe, tipo assim, meio de acreditar, sabe? A gente vê, às vezes, as pessoas e fala, nossa, que pessoa foda, tal. Pode falar assim, né? Pode. Tipo, nossa, ela fez isso, ela fez aquilo. E aí eu via o povo, assim, que fez algumas coisas que eu achava, né? Eu achava o máximo, assim, nossa, queria, mas tipo, não ia conseguir, sabe? Sei lá. E aí eu parei e pensei, por que não? Entendeu? Tipo assim, eu nunca tentei, é isso. E, e aí eu ficava, eu me cobro demais, né, na verdade. Então, quando tava naquele limbo, né, de sair o resultado, eu ficava sofrendo com antecedência do tipo assim, se eu não conseguisse, sabe? Tipo, nossa, ia ser uma decepção e tal. Aí eu ficava assim, mas por que ia ser uma decepção, né? Eu comigo mesma, né? Porque eu tentei, entendeu? Foi tipo assim, muita gente nem tenta, né? E eu acho que é isso, é acreditar mais que a gente é capaz e correr atrás mesmo, né? E não achar que os outros têm algo diferente, entendeu? Tipo assim, ele conseguiu porque é um, tipo, diferente, entendeu? Porque tem uma coisa a mais ali. Não, é porque tentou, entendeu? E você não tentou, é tipo isso. Então, sei lá, é, é uma reflexão aí que fica até para mim mesma, né? Para lembrar sempre que a gente é capaz, na verdade, né? A gente tem que tentar e botar É fé. isso, Fabi. É isso. Também acho que é essa linha. Acredite em você, faça o seu projeto, execute. E E aí possivelmente eu vai vou dar dar certo. uma dica nada a ver, gente. Eu comecei a ver um seriado ontem, eu gostei muito, tá? Tô gostando, na verdade, eu tô no segundo episódio. É um seriado novo no Amazon Prime, chama A Lista Terminal, acho que é esse o nome. De ação, assim, eu gosto muito. Nossa, muito bom. Você- eu tô gostando. Eu gosto quando dá uns plot twists, sabe? É isso? Não, é isso. Tipo assim, tô gostando. Eu tô só no segundo episódio, mas fica uma dica aí bem aleatória. Boa, boa. Dica aleatória é bom. No segundo episódio é perigoso. Depois vai com que a série descamba, mas enfim, tudo bem. Tá valendo, Fabi. Obrigada. Então é isso, né, É Alisson? isso, pessoal. Obrigado, Fabi. Muito Obrigado a todos os obrigada. ouvintes. Em breve a gente volta com um novo episódio. Esse episódio vai ser o 68, né, Fabi? Isso mesmo. Aí a Em gente tem breve que volta, encontrar, né, o Alisson, pessoalmente, para despedir. certamente. A gente se encontrou, gente, esse ano, no meu aniversário, e não tiramos uma foto. É verdade. É verdade. A gente A vai se gente, encontrar, com a gente tem que certeza. tirar para
A gente não tem uma foto juntas, tipo assim, você tem ideia Não, disso? No não nosso tem. Instagram, assim, não tem uma Não foto tem. juntas. Antes de eu ir, Vamos a gente vai ter que com tirar. certeza. Bom, Até mais, gente. Muito obrigada. obrigado, pessoal.